Pessoal, tudo bem? Aqui é a Liliane, eu estou gestora da Maria Mãe da Providência, que é a unidade 3 das obras assistenciais Padre Natale Batese. Quem não conhece a história da nossa obra, é uma história linda, sonhada por uma pessoa do coração gigantesco e que, inspirado pelos ideais de uma campanha da fraternidade, de 30 anos atrás, ele resolveu iniciar acolhendo as famílias e fazendo esse trabalho de abraçar a causa dos menos favorecidos. E hoje estamos aí com 3 unidades, prestando serviço nas comunidades de Gama e Santa Maria. E a unidade que eu represento hoje é a creche Maria Mãe da Providência. É a mais nova das 3. Hoje ela atende 276 crianças, somos 50 profissionais, bastante comprometidos, com aquilo que o Padre Natale sonhou primeiro, com aquilo que ele idealizou para essa obra, que era acolher, que era cuidar e que vai de encontro com aquilo que os documentos da nossa parceria de hoje, que é a Secretaria de Educação, pede que a gente faça, e acha que é essencial para o desenvolvimento da criança na sua integralidade. Então, pessoal, para esse momento que a gente vai viver agora, eu desejo que cada um de nós, a gente se coloque nesse lugar de educador que transforma, de educador que motiva e de que ajuda na construção pessoal das nossas crianças. Porque lá na frente, os meninos vão ter história para contar, Poxa vida, teve um momento em que a gente não podia ir para a escola, mas a professora, a tia da sala, ela aparecia na televisão, ela aparecia no celular, e ela cantava, e ela nos ensinava, ela ajudava a gente a compreender melhor tudo aquilo que estava acontecendo. E o nosso papel hoje é fazer com que elas compreendam, o mundo sonoro, tudo isso que nos rodeia e que faz barulho e que, de certa forma, contribui também para o nosso crescimento individual, contribui para que a gente seja mais perceptivo, contribui para que a gente consiga se regular, uma vez que música, ela está com a gente desde muito cedo, e com as nossas crianças não é diferente. Então, eu sugiro que vocês que estão em sala de aula valorizem toda essa bagagem musical, essa bagagem de som que as crianças têm, Não façam nenhum tipo de asepsia àquilo que é cultura delas, uma música que o pai ouve, uma música que a avó canta para ninar, tudo isso tem muito valor. E a gente, enquanto educador, vai colocar a nossa cabeça para funcionar e fazer com que a musicalidade, fazer com que essas diversas culturas, embora seja um momento de que está cada um na sua casa, com que ele nos una, com que ele nos faça ficar um pertinho do outro. Fica o meu abraço, pessoal, a cada um de vocês, e o desejo de que essa jornada de formação contribua para cada um de nós, para que a gente seja mais consciente, da questão da musicalidade, que é tão rica e de que vai nos agregar tanto valor nos momentos de rotina e em todas as outras práticas sociais, Música é alegria. Então, eu espero que vocês aproveitem, se cuidem, cuidem de quem vocês amam e até logo! Oi, gente, eu tô morrendo de saudade. Esse é o Cabula T. Eu vou tocar pra vocês.
Toma! Oi, pessoal! Prontos para aprender esse novo jeito de ensinar? Então, para isso eu preciso falar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, né? Para conhecer um pouquinho da nossa proposta. Então, nós trabalhamos de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal e com as concepções da pedagogia histórico-crítica e da pedagogia histórico-cultural. O que significa isso, né? Pensando na criança como protagonista, como um agente consciente, um agente que pode dizer o que pensa, uma criança que tem potencialidades e habilidades. E aí, estamos produzindo esse vídeo para a formação dos nossos educadores e também para manter os vínculos com as nossas famílias, que é de fundamental importância, né, para o nosso trabalho e para o nosso papel enquanto educadores. E falando nisso, eu preciso dizer para vocês, né, da plenarinha desse ano, que é a 8ª plenarinha. E esse ano trouxe um tema muito rico, que é a musicalidade das infâncias. E aí nesse tema nós temos especialistas que vão contribuir, né, para o nosso conhecimento nessa área musical, que é uma área muito ampla e é uma área que as crianças têm uma visibilidade melhor, né? Toda criança gosta de música e é muito importante porque a musicalidade ela traz objetivos muito importantes, né? Porque trabalha todas as linguagens e aí o currículo vai trazer os campos de experiência. Bora lá conhecer as nossas propostas? Aproveitem, tem muita coisa boa aí. Meu nome é Janaína Condessa, eu sou educadora musical e formadora de profissionais em música, artes e movimento. Eu sou uma apaixonada pela música e pelas artes desde criança. O meu pai, ele teve uma vivência com piano no início da vida dele, ele tinha 6 anos, mas não seguiu. Então ele tinha um sonho de me colocar na música. Então desde os 8 anos que eu fui estudar música. Então a flauta doce foi meu primeiro instrumento, depois eu fui para o canto e logo em seguida eu aprendi o piano e teclado. Então atualmente eu sou mãe do Lorenzo, tô grávida e a música faz parte da vida dos meus filhos também, da minha família. Eu sou idealizadora do projeto Sementes, que hoje já não é um projeto, é um centro de música, artes e movimento. E o Sementes, ele é um projeto que hoje ele cresceu tanto que atinge muitas famílias porque nós atuamos também em escolas. Então nessas escolas eu faço formação de pedagogas. Então o objetivo é de trazer a música como parte da educação infantil, como forma de trazer para a rotina, trazer a música como forma de cultura, né, de transferências de estética, de valores sociais, porque ela é muito importante nessa disseminação, não só com os pais, como com os educadores também. A minha formação foi toda no Rio Grande do Sul, eu sou graduada em licenciatura em música e eu tenho mestrado em música também. O meu tema de dissertação de mestrado foi a motivação dos alunos para estudar música. Então, dentro da prática do próprio Sementes, nós temos desenvolvido as estratégias motivacionais das crianças, principalmente quando elas saem do ensino coletivo, que é hoje chamado da musicalização, para o ensino do instrumento. Então, o Sementes hoje tem essas duas vertentes, que são vertentes do meu estudo, do meu aprofundamento técnico, e hoje uma equipe de 18 profissionais recebem essa formação e, é claro, de outros profissionais que têm a ver, que se afinam com o que a gente realiza aqui dentro. Bom, quando eu formei, eu precisava colocar em prática tudo que eu tinha na minha cabeça, que eu aprendi na instituição, né, que eu aprendi tudo, que foi na prática com bebês e também no estudo da motivação. Então eu fui para o Rio de Janeiro, morei durante 5 anos lá
e eu tive a possibilidade de dar aula no Instituto ProSaber, que é um instituto hoje que forma profissionais, pedagogas na área da educação, e elas atuam já como profissionais nas comunidades do Rio de Janeiro. Lá eu pude ter a formação com a Madalena Freire, que é uma profissional que todos vocês devem conhecer, um nome, um ícone dentro da educação, que é a filha do Paulo Freire. Então eu pude ampliar os meus horizontes, não só da música e das artes, mas também de como pensar a música e as artes dentro da escola, dentro da educação infantil, que eu acho que é o mais importante. O professor de música, quando ele entra na escola, ele precisa saber que ele está participando e fazendo parte de uma equipe maior. E não é só a educação musical, mas todas as áreas interligadas, ampliando o universo da criança. Então, no Rio de Janeiro eu tive essa prática, eu pude também trazer práticas para pedagogas através da música. Tive muitos bebês, muitas mães para poder entrar em contato com esse universo familiar. Em 2013 eu vim para Brasília. Em Brasília eu tive um sonho, e esse sonho, eu digo, está se tornando realidade aos pouquinhos, porque o sonho a gente sempre vai mudando um pouco, e esse sonho ele está se ampliando. O Sementes ele tem esse nome porque o objetivo é multiplicar uma forma afetiva e criativa de educar. Então hoje a gente pode aplicar a forma Sementes de educação, não só na área da música e das artes, mas eu vejo como em várias formas de educação e em disciplinas. Então eu trouxe essa prática, pude dar aula na UNB, fui professora substituta durante 2 anos, e nesse momento eu conheci alunos que já estavam no universo da educação infantil, mas que não se sentiam prontos, não se sentiam com ferramentas para atuar de forma didática. Então, Brasília, a gente tem muitos músicos, né? Nós temos muitas pessoas que vivem da música, tocando, criando, compondo, lançando até suas músicas autorais, o que é maravilhoso, e eu não vi isso em nenhum lugar do país, porque Brasília concentra um universo cultural de todas as partes do Brasil, de vários países do mundo, mas também tem sua música autoral acontecendo aqui. Então isso é fascinante para o universo da criança quando você vai apresentar. Então eu tinha alunos que estavam se graduando, mas não tinham ferramentas para atuar com a criança. E eu trouxe esse universo desde os 3 meses de vida e desde a gestação. Na verdade a gente fala de 2, 3 meses porque a criança já foi vacinada e a mãe já pode sair de casa, já se sente confiante e já começa a frequentar esses espaços sociais. Foi assim que o Sementes surgiu, no meu objetivo de atuar com famílias e música desde muito pequenininhos. Eu sei que desde a barriga a criança ela já ouve, ela já vai se ampliando, já vai conhecendo que sons é esse, sons da casa, sons das vozes das famílias, né? Do pai, da avó, da tia, né? Então a gente deve chegar bem pertinho da barriga e falar com esse bebê, conversar, porque depois é isso que a criança vai conseguir compreender. E aí me perguntam muito assim, Janaína, mas existe um universo da música só infantil? A gente tem que apresentar só a música infantil? Eu digo, por que a gente vai restringir e limitar se a gente pode aumentar esse repertório, né? Então essa minha formação e atuação com música para pais e bebês, ela é um universo único e muito vasto de estudo, né? E depois que eu fui aprofundando com esses pais, com essas crianças, a musicalização, eu fui vendo que a criança já queria muito tocar um instrumento. Então hoje a gente consegue, da mais tenra idade, ver o interesse da criança pelo instrumento musical. E aí seja de corda, seja de teclas, de sopro. Então atualmente a gente vê que todo o universo de pesquisa que a gente realiza e que eu tenho, né, experienciado, ele traz benfeitorias para a criança e também para os educadores que estudam
nas nossas formações. Uma outra área que a gente contempla aqui no Sementes é artes para bebês e crianças. Então as artes, assim como a música, ela também se divide em 3, 0 a 3, 3 a 6 anos e 6 a 10. No de 0 a 3 é importante que a gente tenha esse pensamento do amadurecimento psicológico do bebê. A gente considera até os 3 anos porque algumas crianças elas desfraldam um pouco mais tarde. Então a gente respeita esse movimento da criança até que ela esteja aberta à socialização, ao controle do próprio corpo e à abertura à socialização. Então nessa primeira etapa é trabalhado a manipulação de materiais, a exploração de tintas, cores, formas, texturas. Assim como na música a gente trabalha o universo, exploração dos sons, da boca, do corpo, de alguns materiais fáceis de manipular, nós trabalhamos nas artes da mesma forma. Dos 3 aos 6 anos, a criança ela já está apta a receber, de novo, novos desafios. E é onde ela vai se concentrar no aprimoramento de algumas técnicas, de como pegar o lápis, como pegar o giz, como manipular algumas texturas, como manipular alguns materiais que são específicos das artes visuais, trazendo ampliação de todo o universo da pintura, do desenho, da escultura, da fotografia. Dos 6 aos 10 anos, a gente tem um diferencial muito bacana aqui no Sementes, porque a gente traz o apoio criativo pedagógico. Como é uma idade escolar muito importante, da gente estar muito atento a partir dos 6 anos, que a criança já está escolarizando, nós temos que ter muita atenção com essa criança, no sentido de dar respaldo para ela em alguma organização, nesse apoio, nesse suporte, que ela precisa organizar já o material, quer dizer, uma criança que já conhece o início de tudo, mas agora ela precisa de autonomia. E é muito importante que o educador tenha muita atenção à utilização dos materiais individuais da criança, de como ela se relaciona com os artistas, né, com os grandes compositores, grandes fotógrafos. Então esse é o universo que a gente abre toda a parte de cultura, de história, visitas a lugares, a festivais. É muito importante esse universo nessa faixa etária. Na área do movimento, o Sementes caminha em 2 áreas, da psicomotricidade, balé e danças. Então hoje a gente oferece essas 2 áreas. A psicomotricidade que nós fazemos aqui até os 3 anos, ela tem um objetivo relacional. Então, o caminho da relação com o bebê, com a mãe, com o pai, com as pessoas que a cercam, certo? Então, quando ela vai crescendo, ela vai amadurecendo o corpo, ela vai sentindo que ela já pode confiar no próprio movimento, na própria segurança. E isso é dado pela formação da psique, da relação dela com o mundo e a confiança que ela tem no mundo para andar, para se movimentar, para correr. Então, dentro da área da psicomotricidade dos Sementes, a relação dela com as pessoas e com os objetos é o foco de desenvolvimento cognitivo. Na área de balé e de danças, nós temos o foco principal, que é da movimentação criativa. O balé dentro dos Sementes não é um balé rígido. Ele é um balé que traz a técnica, mas sempre com ludicidade, sempre com uma história, sempre respeitando o que a criança traz de elemento vivo no corpo dela, porque a criança é viva. E quando a gente fala de movimento espontâneo, quando a gente fala de musicalidade, a gente está respeitando o universo que ela já traz pra gente. Então é muito importante que a gente já trabalhe com a criança não como uma receptora, uma mera receptora, mas ela tem sim já o seu corpo, as suas vivências, as suas preferências, e isso a gente trabalha muito na parte corporal da criança, respeitando inclusive aquilo que ela prefere ouvir e dançar. Então o nosso balé, ele tem a técnica, ele realmente é formado
dentro de todas as posições do balé, né, de toda a disciplina, das forças, mas importante que não massacra, né, não traz essa resistência com dor, com sofrimento, mas sim com cuidado, com amor e sabendo que tudo que a gente aprende merece dedicação. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Tchim-bum! Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Vai subir. Tibum! Nunca está contente. Vamos fazer a versão boa da aranha? Vamos? A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Tchim! Já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é inteligente, muito persistente. Sobe, sobe, sobe. Sempre segue em frente. Que lindo! E toca e fica um tempão. Às vezes a gente não tem assim um instrumento em casa, né, como um piano, mas é importante pelo menos para a escola que a criança tenha um contato, um convite de uma banda, de um músico, né, que pode levar o seu instrumento, para que a criança pelo menos veja, né, entre em contato com esse universo, porque é tão diferente. E é um instrumento tão rico, né? Porque ele é cheio de graves, né? A gente pode contar uma história, né? Tentar ver graves, que a gente fale de animais, depois tem o médio, o agudo, tem histórias que a gente pode falar de animais, ou por exemplo, paisagens, a paisagem sonora, né? Do Murray Schafer, que pode parecer mais, lento, mais, né? E outras mais saltitantes, né, que a gente pode saltar. E sempre a gente pode trazer para a criança sons diferentes, porque ela não entende o que é os sons combinados consonantes e dissonantes. A gente tem que trazer todo o universo para que ela possa ampliar o universo de sons dela. Não é um momento de limitar ou restringir, é um momento de apresentar as possibilidades, tá? Gostou, filho? Dá tchau pro piano. Tchau, piano, eu vou dormir. Tchau, piano. O ano dormiu. Dá tchau. Tchau. Chamado Plenarinha, que ele engloba todo o Distrito Federal para a educação infantil e os anos iniciais. E assim, ele tem o objetivo de fazer com que a criança seja protagonista, né, da sua aprendizagem. E aí é um campo muito amplo, porque a criança ela é participativa, né? Ela é ouvinte, mas ela também é um agente. Então ela pode transformar o ambiente que ela vive, tanto escolar como familiar, principalmente, né? E aí nós estamos na 8ª plenarinha, e todo ano ela traz um tema diferente, né, para as escolas. E esse ano é musicalidades, né, daqui, da colar. E aí nesse tema nós trabalhamos, né, ao longo do ano, porque assim, a partir do 2º semestre ele vai ter uma culminância, né? E aí se juntam todas as escolas
e a gente vai falar um pouquinho do que foi trabalhado. E esse ano, trazendo esse universo para a criança, a gente queria assim, que você falasse um pouquinho, né? E aí trazer o que a música traz de objetivo, né, para o desenvolvimento da criança, qual a importância que esse universo pode transformar, né, na vida da criança em geral, porque a gente não tem essa especialização, né, para falar com propriedade a respeito desse tema, mas a gente trabalha ele cotidianamente, né, na escola. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse universo sonoro musical, que é o tema que a gente vem trabalhando. Certo. Primeiro, obrigada pelo convite e por me acolher tão bem na escola de vocês. Então, acho importante a gente, né, trazer essa parceria como uma forma inicial, mas que a gente continue esse projeto. A gente está num momento de pandemia, né, e que a gente com certeza vai poder ter condições de trazer isso também para o universo presencial, porque a música ela está presente na escola de uma forma ou de outra, né? Nós trabalhamos dentro da área de educação musical tanto a profissionalização dos professores de música, quanto também essa parte de formação de educadores, porque essencialmente a música ela está presente e deve estar também permeando todo o currículo e movimento. E eu achei, desde que eu entrei em contato com esse tema da plenarinha, eu fiquei muito contente, porque trazer isso num contexto tão vasto como Brasília, que agrupa tantos grupos, tantas formas de manifestação cultural, né? A gente tem pessoas de diversas partes do país, do mundo, muitas vezes, trazendo, enriquecendo a nossa cultura, quanto a própria música autoral, né? A gente não pode esquecer desse universo. Então eu acho que a formação de professores é ideal no momento que a gente acolhe também e sente que esse universo musical da criança precisa ser respeitado, né, e trazido para dentro da sala de aula, como uma forma de pesquisa e também de prática. Então o educador ele tem a responsabilidade, sim, de trabalhar o que a criança traz, o que as famílias já cantam, já fazem em casa, porque elas fazem, né, seja na igreja, seja uma música que traz de pai para filho, na família um instrumento musical, é uma viola caipira, é uma flauta doce, né, que trouxe de gerações. A gente ampliar também esse universo, estudando a música dos indígenas, quilombolas, africanas, que são as nossas redes culturais. Então acho que é importante, a primeira coisa é, independente de ser educador musical ou pedagogo, a gente respeitar e ampliar esse universo. Um segundo ponto que eu traria é trazer referências para as crianças de pessoas que fazem música aqui e trazer isso na própria escola, como uma forma de engajamento ou própria culminância. Os Sementes hoje tem muitos parceiros que trabalham conosco e nós temos um grupo de professores que de repente pode organizar um espetáculo com esse repertório e trazer como forma de sarau, de apresentação, abrindo para que os pais possam também revelar os seus talentos. Isso é muito interessante de trazer, porque a criança precisa vivenciar esse universo musical. Falar sobre isso não é o suficiente, a gente precisa colocar a mão na massa. Então eu acho que a gente trazer para a escola pessoas que já estão, né, estudando, já estão se dedicando a essas expressões artísticas e de repente na família dos alunos de vocês seria muito interessante, né? Como forma até de integração família-escola, que eu sei que é um objetivo de vocês. Dar proximidade, né, a essas famílias e ter mais conhecimento, né, e acaba que a gente afunila, né, a nossa, como que eu vou colocar, a nossa prática, e ali a gente consegue trazer mais próximo a família, né, da escola, a gente consegue sanar muitas dificuldades da criança com relação a isso, por conta desse afunilamento, dessa proximidade que a gente tem
E a gente conhece muitos pais, a gente sabe que tem pais que são muito musicais, a gente sabe que tem pais, principalmente na nossa instituição, que os pais trabalham com música, vivem de música, né? A gente tem muitos exemplos, né? Um exemplo bem de muita notoriedade é o pai do Vinícius, que foi nosso aluno no ano passado, e ele continua praticamente dentro da instituição. Ele sempre leva muitas práticas, né, para as crianças, ele conversa e ele é muito aberto para esse diálogo de música. Sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente recorre aos pais, que é a nossa rede de proximidade ali, é a nossa rede de apoio, né? E eu percebi nessa sua fala que a música, que a produção sonora sempre foi muito presente, né? Tanto na sua vida pessoal, como agora na sua vida profissional, né? Então, uma coisa se aliou à outra. Como que você vê dentro dessa prática, né? E dentro dessa história de música, como você bem colocou agora, as músicas que são de outras culturas, de outras regiões, de outras... Como que isso foi se apropriando e se regionalizando aqui pra gente? E como que isso é mostrado, né? Como que isso é colocado? Como que isso pode ser apresentado para a criança tão pequena? Eu acredito que uma organização de planejamento, de um projeto que a gente possa abarcar vários estilos, não só contemplando o erudito ou o popular, né? Claro que se a gente vai trabalhar algo regional, a gente já está falando do popular, né? Mas trazer isso de uma forma fácil e de uma forma com conexão com outras áreas do conhecimento, como a dança, né? Então trazer, por exemplo, uma música folclórica com uma roda, como uma cantiga de roda e fazer roda com as crianças, ou mesmo o desenho de uma música e do contexto cultural que ela foi, que ela surgiu, né? A minha experiência pessoal com música, ela tem regionalidades diferentes, porque eu sou gaúcha, passei um tempo no Rio e eu tô agora em Brasília desde 2013, né? Então eu vejo assim o quanto que a minha abertura como pessoa e como educadora fez com que eu também conseguisse absorver o que está aqui. E eu vejo que aqui é um universo muito rico. E eu acho que o professor, ele precisa, e eu proponho isso para a escola de vocês, a escuta ativa desse repertório, né? Às vezes eu vou propor alguma coisa que já é até conhecida deles, mas o professor precisa entrar em contato com esse universo para então conseguir proporcionar isso em sala de aula, né? Quanto mais o professor ele amplia o seu repertório artístico, mais ele consegue trazer isso para a sala de aula com segurança, né? De repente, eu diria, quem sabe uma aula de flauta, uma aula de violão, uma aula de ukulele, um instrumento que é menor, que a gente pode possibilitar. É muito comum as pedagogas, educadores no geral, se aproximar tanto e tocar, a música tocar tanto o grau, o talento de artista dessa pessoa, que a pessoa começa a estudar um instrumento. E aí a gente tem uma produção sonora sem uma escuta de um álbum. A gente tem o próprio educador fazendo a música na sala. Então eu proporia assim um tripé. Primeiro, a escuta do repertório, fundamental. A ampliação dessa cultura para todos os estilos que a gente já comentou aqui, que Brasília e a região toda, né, mergulha. A segunda, a instrumentalização desse profissional. O canto é fundamental e a gente pode desenvolver através de uma prática muito leve, que é através do canto e online também. Então o canto e o instrumento para quem quiser. Eu sou flautista e eu tenho profissionais para ukulele e violão, que eu acho que seria maravilhoso, tá? E um terceiro ponto desse tripé é trazer então essa prática musical em conjunto da família e desses profissionais que fazem música na região de Brasília, né? Que estão aí também disponíveis para integrar um projeto escolar, com certeza vai ser maravilhoso.
Então, se a gente contempla isso, a gente desenvolve na criança a prática, né, a autonomia, a vivência, a exploração desse universo sonoro musical. Essa é a minha proposta para vocês. Sim. E a gente fica muito feliz, né, enquanto escola para escola, né? E aí a gente vê que os projetos, eles são diferentes, né? As propostas são diferentes, porque um é musical e o nosso é educacional, mas todos são voltados para com o mesmo intuito, né? Todos os dois têm o mesmo intuito, que é de formar um universo ali na criança, que ela possa se virar para todos os lados e ser integralmente educada, né? Ela não vai ser educada só de um lado, né? Não é unilateral, né? Isso é total, e aí junta e forma um círculo certinho, né? A gente agradece muito a sua participação, né? A gente instituiu aqui uma parceria, que eu acho que é uma via de mão dupla, né? O que vocês precisarem, a gente está disponível. E o que a gente precisar, eu acredito que vocês também vão estar super disponíveis. A gente tem um projeto em andamento e a gente vai colocar ele para andar, né? Nessa fase inicial, nesse tempo de pandemia que a gente anda tão separado e ao mesmo tempo tão junto, né? Porque agora acho que a internet mais do que nunca uniu todo mundo, né? Tá todo mundo dentro da mesma sala, tem todo mundo a capacidade de estar mais junto, né? Mais próximo e a qualquer momento, né? Não tem mais dia, noite, não tem hora. E, gente, né, todos os anos a gente conversa muito sobre projetos, sim, né? E um projeto que nós vínhamos conversando muito é essa questão do instrumento, né? Como utilizar os recicláveis, né? E trazer isso para a escola, mas vindo da família, né? Porque a gente trabalha muito aquela questão da leitura, né? E aí acaba que isso não é tão válido para a criança, porque nós trabalhamos com crianças bem pequenas, né? E aí, assim, pensando nessa questão musical, né? E utilização de materiais recicláveis, porque esse trabalho é muito importante, né? Hoje, no momento que a gente vive. Então, um projeto que nós pensamos foi esse, né? De fazer uma mala e aí ter o material, né? Mandar para o pai e ele confeccionar junto à criança, né? E aí ela poder utilizar isso com a sua turminha, né? Ou no geral, e explorar, né? Os diferentes sons e materiais que a gente usa no nosso cotidiano, né? E aí é um projeto que a gente está pensando assim, em tornar ele ao longo do ano, né? E trabalha vários tipos de linguagens, né? Porque o currículo ele traz pra gente campos de experiências, né? E aí é importante que a criança seja desenvolvida em todos esses aspectos, né? Cognitivo, motor, afetivo, né? Que hoje a gente precisa muito falar das emoções, né? E a criança precisa conhecer essas emoções, né? E aí a música, ela traz isso. Então é algo que a gente poderia pensar assim, né? Com certeza. E nesse momento de isolamento e virtual, é nada melhor, né? Porque a gente está nesse contexto agora. E aí os nossos professores, eles precisam tornar essa prática uma vivência dele, né? Pesquisar, estar inteirado, né? Em tudo isso, mais do que nunca hoje, né? Então nós só temos a te agradecer, viu, Janaína? Eu que agradeço. Muito Contem mesmo. comigo, com a minha equipe. Nós estudamos muito essa área, nós nos dedicamos muito e amamos o que a gente faz. E a gente acredita nessa integração, que a criança essas múltiplas áreas, é o ser integral, e ela merece todo o nosso cuidado. Oi, crianças! Sou a tia Josi da Maria Mãe da Providência. Hoje, tia Josi veio aqui cantar a musiquinha das baratas alienígenas e trouxe a participação especial do tia Milton. Vem, tia Milton!
Oi, crianças, tudo bem? Olha, hoje a gente vai cantar uma musiquinha e eu quero que vocês façam aí também todos os gestos e sons. Eu e o Tia Milton vamos fazer aqui, vocês fazem aí, combinado? E vamos ter participação de 2 coleguinhas que filmou lá na casa deles e mandaram pra Tia Josi, viu? Vamos lá? Mas será que tá parecendo barata? É porque nós somos baratas alienígenas! Cada uma de barata de uma cor, cada barata de um planeta diferente. E essas baratas gostam muito de comer tortas! A minha de morango, você de quê? Chocolate? Chocolate! Tem de caramelo. E essas baratas gostam muito de passear de carro. Então todos sentados no seu carro confortavelmente, põe um cinto de segurança para dar mais segurança. Muito bem. E essas baratas vão passar por uma estrada que tem muitas curvas. E vamos lá! No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram no carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, sim, sim. Em um carro feio, sim, sim, sim. Mas isso não importa, sim, sim, sim. Por quem leva porta, sim, sim, sim. E agora as baratas vão passar por uma estrada que tem muitos quebra-molas. Ai, buracos. Preparados? No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram no carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, sim, sim. Em um carro feio, sim, sim, sim. Mas isso não importa, sim, sim, sim. Porque levam torta, sim, sim, sim. Vou passar por um túnel tão baixinho que a gente tem que abaixar para passar nele. Vamos lá. No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram no carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, sim, sim. Em um carro feio, sim, sim, sim. Mas isso não importa, sim, sim, sim. Porque levam torta, sim, sim, sim. E as baratas no carro baratinado vão passar por uma estrada que tem muitas curvas. Muitos buracos. Quebra-mola. Tudo baixinho, tudo junto e misturado. No feriado, todas baratas resolveram passear. Foram no carro baratinado e começaram a cantar. Vamos a passeio, sim, sim, sim. Em um carro feio, sim, sim, sim. Mas isso não importa, sim, sim, sim. Porque levo torta, sim, sim, sim. Vamos a passeio, Sim, sim, sim. em um carro feio. Sim, sim, sim. Mas isso não importa, Sim, sim, sim. porque levo torta, sim, sim, sim. Tchau, gente. Momento. E essas baratas gostam de passear de carro. Então todos sentados no seu carro confortavelmente, põe um cinto de segurança para dar mais segurança. Muito bem. E essas baratas vão passar por uma estrada que tem muitas curvas. E vamos lá. No feriado, todas baratas
Vamos passar por uma estrada e tem muitas curvas. Muitos buracos. Quebra bala. Pula. Tudo junto e misturado. No feriado. Me chamo Juan Richelli, estou aqui com meu filho Vinícius, que foi aluno da creche aqui na Santa Maria, das obras assistenciais do padre Natali Batazzi, e eu sou muito grato às tias, à creche, à direção, pela experiência que proporcionaram à minha família e ao meu filho. E essa pandemia, isso tudo que a gente está vivendo nesse momento agora, é uma situação importante porque para se valorizar o trabalho do profissional de educação, do professor, do pedagogo, dos psicólogos, dessas pessoas que estudam a vida inteira para educar nossos filhos. Talvez alguns pais que nunca tenham se dado conta disso, agora nessa pandemia do Covid tenham percebido isso. E eu sou muito grato assim, porque a gente está vendo nessa pandemia como é que está sendo as nossas vidas com os nossos filhos em casa o tempo inteiro com a gente. E faz falta essa integração que ocorre nas escolas, nas creches. Os nossos filhos, eles interagem com outras crianças, aprendem a dividir, aprendem a lidar com as diferenças pessoais. E tem feito falta esse convívio com o diferente, com o novo. Então, eu queria que, depois que isso tudo passasse, a nossa comunidade, de uma forma geral, aprendesse a dar mais valor ao trabalho que é feito. Eu guardo com muito carinho, meu filho guarda até hoje com carinho as lembranças das tias lá da creche. E eu me lembro que teve um ano que teve um show de talentos dos pais com os filhos sobre música. E eu toquei uma música com o Vinícius. Vinícius, ele, desde pequeno, desde quando ele estava na barriga da mãe dele, eu gostava de tocar violão para ele, de cantar. Quando ele era bebezinho, eu comprava aqueles violões de plástico que você acha na feira de R$5 e dava para ele se acostumar. E ele sempre foi uma pessoa muito ligada à música, muito musical. O filósofo Platão, em A República, ele fala que a música ela cumpre esse papel de educar a alma das pessoas. Enquanto a ginástica educa os corpos, a música educa a alma. E eu queria tocar uma música aqui com o Vinícius para vocês. Vamos tocar uma música, meu amor? Vamos. Aproveitar que o sol não está mais batendo na nossa cara. Então, que música nós vamos tocar? Vamos tocar a música que o papai fez pra você quando você era bebê, tá bom? Essa música que eu fiz pro Vinícius quando ele era um bebezinho, uma canção de niná que eu fiz. Dorme, meu menino, sonha, sorri, bem tranquilo, dorme, meu querido, sonha feliz, bem tranquilo, sonhe Odin em Valhalla, brinque com Thor e as valquírias, troque os chifres de Loki, canta, ria do Ragnarok, derreta os gigantes de gelo, apague os gigantes de fogo, dorme, meu menino, sonha, sorri, bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Queria mais uma vez agradecer a esse papel importantíssimo que as creches cumprem
não como depósito de crianças, como algumas pessoas encaram, mas como um local onde as crianças têm um contato com a educação, têm a oportunidade de, por meio dela, se tornarem seres humanos melhores e adultos, íntegros, honestos e conectados uns com os outros.